ele foi debatido e várias caixas de assistência disseminadas pelo Brasil também adotaram essa medida para os seus advogados. Daí a razão de ser desse colégio de presidentes que haverá no dia 27, 28 e 29 de maio, que irá debater, obviamente, temas de relevo e de importância da advocacia nacional. Doutor Leandro, há um serviço que eu reputo de suma importância, principalmente para o advogado em início de carreira, para os jovens advogados, que é o de pesquisa jurídica, que está sendo fornecido gratuitamente para a categoria. Eu gostaria que o senhor falasse, entrasse um pouco mais sobre os detalhes desse programa, mas logo após um rápido intervalo. O esporte também é notícia na TV Fortaleza. Toda segunda-feira, às 18h45, você tem encontro marcado com convidados no programa Esporte e Cidadania. Os debates sobre os assuntos da semana e a cobertura do que há de melhor no esporte local. Esporte e Cidadania, toda segunda-feira, às 18h45, na TV Fortaleza. Um novo tempo, uma nova televisão. Cultura e informação a serviço da cidadania. O programa Mundo Jurídico de hoje está entrevistando o presidente da Caixa de Assistência dos Advogados do Estado do Ceará, Dr. Leandro Vasques, com a participação do tesoureiro, Dr. Renan Viana. Dr. Leandro, a pergunta que ficou no ar no bloco anterior foi sobre um serviço de pesquisa jurídica que está sendo fornecido gratuitamente para a categoria. O senhor poderia tecer mais detalhes sobre esse programa? Sem dúvida. De fato, talvez um dos instrumentos de maior importância para o exercício profissional do advogado seja a sua pontualidade, o seu compromisso com o seu constituinte, com o seu cliente. E para facilitar esse elo existente, a Caixa de Assistência dos Advogados do Ceará possui um serviço que é fornecido de forma absolutamente gratuita, que é o serviço de intimações eletrônicas, proposto pelo sistema Liber. Para se cadastrar, o advogado basta visitar o nosso site, que é www.caas.org.br, e lá, vendo o portal Liber, ele clica em cima, ele cadastra o nome dele, com as sugestões de alteração, com as variações que possam existir, né, de letra Z e S, por exemplo, e o número da sua OAB. Com esse cadastramento, ele irá, doravante, receber as intimações de forma absolutamente gratuita no seu e-mail eletrônico. Não é? Então esse é um sistema de fato gratuito. Todas as publicações em diários oficiais chegarão? Sem dúvida, todas as publicações chegarão no nome dele. Obviamente, por que eu citei a variação? Porque às vezes a pessoa que tem o nome de Walter, às vezes o Walter é com V e com W, então ele deve registrar com as duas variações para garantir a cobertura do serviço. Então o jovem advogado ele tem essa ferramenta gratuita, né? Além de um elenco de convênios que nós temos celebrado. E se você me permitir, eu vou citá-los aqui. A Caixa de Assistência ela não só se dedica ao amparo na área de saúde e de previdência do advogado, mas também celebra convênios para facilitar o seu dia a dia, o seu cotidiano. Então, hoje, a Caixa de Assistência tem convênios com centenas de instituições privadas, de ensino, como restaurantes, enfim. Por exemplo, na área gastronômica, para citar alguns exemplos, a Caixa de Assistência dos Advogados tem convênio com restaurantes tradicionais aqui na nossa capital, como a Peixada do Meio, como o Sal e Brasa, Boi Preto, enfim, para não me esquecer de mais nenhum, João do Bacalhau, enfim, alguns restaurantes importantes e que os descontos oscilam entre 10% a 20% para o advogado. Na área de educação também houve um ineditismo nosso. Hoje o aluno, por exemplo, do Colégio Batista, que é um colégio também tradicional da nossa cidade, ele tem desconto de 30%, de 50% na matrícula. O advogado que tiver, por exemplo, 2 filhos, cada filho só vai pagar 50% da mensalidade. Como também na Faculdade Evolutivo, nos cursos de Administração, Computação e Turismo, os filhos dos advogados e advogadas que lá estudarem têm desconto de 50% da mensalidade. Né? Dentre outros tantos convênios que nós celebramos, estamos em vias de celebrar um agora com a Farias Brito, com Santa Cecília, com o Colégio Cristos, enfim, além de várias lojas como a Lavamatic, né, lavanderia, como lojas de vestimenta, né, de paletó, como o Domênico, como a Westfall, enfim, várias lojas. Então, isso também tem sido disseminado no interior. Os delegados da CAAS estão absolutamente incumbidos desse objetivo de expandir os convênios, principalmente na área de educação, no interior do Estado. Então, isso é apenas um plus que os advogados podem possuir ao visitar simplesmente o nosso site. Doutor Leandro, há um convênio específico que me chamou a atenção,
firmado recentemente foi um convênio com a Master Concursos, tendo em vista, inclusive, que há várias pessoas inscrevendo os cursos de Direito em busca de concurso público. Então, eu gostaria que você falasse um pouco como é que vai funcionar esse convênio com o Master. Importante. Bem, na verdade, existem as carreiras jurídicas que são incompatíveis com a advocacia e existem aquelas que também são compatíveis, né? Então, um advogado, por exemplo, que queira fazer um concurso para procurador do Estado, procurador do município, não o impedirá de advogar. Da razão pela qual a Caixa de Assistência dos Advogados celebrou um convênio também com a empresa de ensino Master, e lá essa empresa destina 20% de desconto para os advogados e advogadas. Um preço absolutamente diferenciado para aquele colega que quiser investir numa nova carreira, né, jurídica aqui no nosso estado. Doutor Renan, o doutor Leandro citou aqui um dos importantes serviços oferecidos pela Caixa, que é o hotel de trânsito, né? Eu gostaria de saber quais são os critérios para que os advogados possam utilizar esse serviço. Pronto, Eveldo. Na verdade, estatutariamente, a Caixa deve prestar assistência ao advogado, mas tem que pautar pelo equilíbrio financeiro da entidade, né? Então, a anuidade, tanto da Caixa como da OAB, é o primeiro critério que é indispensável para que o advogado possa usufruir desse serviço. Ele deve estar em dia, tanto com a Caixa como com a OAB. E o deslocamento deve ser por motivo profissional, tá? Durante a semana, o advogado que tiver necessidade de ir ao interior ou vir do interior para a capital para participar de uma audiência ou atendimento com o cliente, terá direito, sem sombra de dúvida, ao hotel de trânsito. Doutor Leandro, um dos grandes feitos da gestão passada foi a criação da Previdência Complementar do Advogado, a OAB Prev. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre a Previdência Complementar e se há alguma novidade. Sem dúvida, é um dos objetivos primordiais da Caixa de Assistência estimular a Previdência. O advogado ele precisa se preocupar com o seu futuro, com o seu destino. Dentre as ações da Caixa de Assistência nesse aspecto, existe a OAB Prev, que é a Caixa de Assistência do Ceará se aliou às Caixas de Assistência do Brasil, principalmente com a de São Paulo, e hoje, com o apoio da seguradora Mão Geral, que é uma empresa que possui mais de um século de existência, a Caixa de Assistência, a Previdência do Advogado, possui hoje mais de 20 milhões de reais acumulados dentro dessa parceria. Diante disso, obviamente que nós iremos investir nessa campanha mais uma vez esse ano, porque o Ceará foi o estado que mais cresceu proporcionalmente no Brasil em termos de adesões à Previdência Social, no caso, Previdência Privada do advogado. Então, de fato, é um equipamento importante, como também um outro convênio que nós firmamos com a Unimed Seguro. Esse convênio é importantíssimo, porque é um seguro eventual de acidente. Por exemplo, se o advogado ele ficar pagando o valor X por mês, se ele ficar impedido de advogar por um acidente que ele sofra, por um abalo na sua saúde, durante 6 meses, ele terá aquela cobertura proporcional ao que ele precisaria para viver. Então, se ele tinha uma renda média de 5 mil, ou de 10 mil, ou de 15 mil, ele iria pagar um valor proporcional, e se durante 6 meses ele tivesse que ficar, sei lá, enfim, hospitalizado, a Unimed Seguro pagaria aquele mesmo valor proporcional ao rendimento que ele carece durante aqueles meses em que ele ficar impossibilitado de advogar. Então, são convênios importantes, são ações importantes que a Caixa de Assistência tem tomado no sentido de preservar a saúde e a estabilidade do advogado do Estado do Ceará. Doutor Renan, como está a farmácia do advogado? Hoje são 2 unidades, uma na sede da CAASE e outra no Fórum Clóvis Bevilacqua. Há perspectiva de abertura de mais farmácias? É um projeto de campanha, a abertura de mais uma no centro. As farmácias estão com saúde financeira também estabilizadas, apesar de recentemente ter se estabelecido uma guerra entre as grandes farmácias, né, por busca de descontos de preços, mas todos os funcionários da CAASE são muito compromissados, a gente costuma chamar de família CAASE, e dentre eles, os que trabalham na farmácia, têm procurado sempre fazer cotação de menores preços para que o advogado, as advogadas, possam adquirir esses produtos farmacêuticos por preços mais módicos do que aqueles oferecidos mesmo pelas grandes redes de farmácias.